Palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Lauren, você mencionou algo, voltando ao versículo 45. Na realidade, é no 44. Então começa no 44. Ainda Pedro falava estas coisas em relação a crer em Cristo, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Mesmo com pouca informação aqui, foi nesse momento que Cornélio e sua casa aceitaram a Cristo e foram salvos. Muito bem, o que você quer falar? Sobre a palavra caiu. Todas as vezes que estamos olhando para o cumprimento ou o dom do Espírito Santo sendo derramado em relação ao termo ou a ideia de ser batizado com o Espírito Santo, deixa eu repetir. Acreditamos que a pessoa primeiramente é salva e regenerada porque escutaram a palavra do Evangelho, aceitaram a Jesus e o Espírito Santo regenera aquela pessoa, coloca ela em Cristo e passa a habitar dentro dela. Quando isso acontece, não existe nenhuma evidência física inicial. Talvez alguém demonstre emoção ou não, mas não existe uma evidência física inicial. Não dá para dizer se a pessoa nasceu de novo no momento. Então, é interessante para mim, estudando essas passagens diferentes que falam, em primeiro lugar, do foco no batismo com o Espírito Santo, que o termo caiu, ele geralmente é usado vez após vez para descrever o batismo. E o termo, na realidade, quer dizer literalmente agarrar. Existe um poder naquilo, quase que uma violência naquilo. E isso não acontece na salvação. Mas no dom do batismo existe esse agarrar violento. É assim, quando Jesus nos imerge no Espírito, existe até um balançar no mundo espiritual, algo fabuloso acontece. Se voltarmos para Atos capítulo 8 e olharmos para o que João e Pedro disseram em relação aos samaritanos, disseram que esses homens que sabíamos que estavam salvos, pois Felipe tinha pregado o evangelho, e disseram, mas o Espírito Santo ainda não tinha caído. Ele estava presente e habitava dentro deles, mas ainda não tinha caído. Então, creio que esse termo é especial e distinto, está associado com o batismo com o Espírito Santo e mostra uma evidência de uma obra subsequente. E isso, na realidade, vem com uma violência, vem com uma força que não vem quando alguém acaba de ser salvo. E esses foram salvos e depois o Espírito Santo caiu sobre eles. Nós estamos acostumados a usar essa mesma terminologia. Nunca pensei nisso ou prestei atenção nesse texto, mas eu sempre uso. O Espírito Santo caiu ontem à noite, é o que estamos dizendo. E existe uma violência espiritual. O Espírito Santo remove tudo do caminho e controla o que está acontecendo. Quando Jesus imerge um cristão no poder do Espírito Santo, existe um balançar no mundo espiritual, e vemos isso no texto no livro de Atos, enquanto o Espírito Santo cai. Todas as vezes que vemos esses dons, o Espírito Santo caiu sobre Pedro, então vemos o dom. Então, por que o Espírito Santo usa essa terminologia? O Espírito Santo nunca mede palavras ou desperdiça palavras, tudo que ele diz tem um significado. Pessoalmente, eu acredito que é uma exibição literal de poder, porque vemos uma evidência que vai muito além da experiência com a salvação. E por isso eles usam. E acredito que a igreja primitiva, pois foi Lucas que escreveu o livro de Atos, e era para descrever o batismo da experiência de salvação. Eles incluíram essa experiência do batismo com o Espírito Santo, essa atividade que eles chamavam de o cair do Espírito Santo.
Esses homens que você estudou com eles no seminário, algum deles você duvidou da salvação deles? Não. Pessoas devotas e sinceras. Pessoas muito boas. Eu estava pensando sobre Atos capítulo 2 ali, enquanto você descreveu esse versículo específico, um vento impetuoso, e você pensa numa atividade violenta. Naquele cenáculo, sei lá onde estavam, línguas de fogo, vento impetuoso. Não vemos isso aqui em Atos capítulo 10. Mas quando você usa a palavra caiu, algo acontece. Quando algo cai em você. Se algo cair em mim, provavelmente eu vou cair no chão. Eu gostaria de falar mais sobre isso. Pessoalmente, acredito que Atos 2, do 1 ao 3, mostra a vinda do Espírito Santo pela primeira vez como o superintendente do que Cristo fez por nós no Calvário. Daquele momento em diante, ele estava aqui para trabalhar. Então, o vento impetuoso não tinha só a ver com o batismo, mas sim com a vinda do Espírito. E as línguas de fogo, que era o fogo poderoso e purificador que veio, foi exibido sobre eles, nunca mais se repetiu. E acho que não se repetiu porque mostrava que ali era a vinda do Espírito. Agora ele estava trazendo benefícios do Novo Testamento para todos que crescem em Cristo, que inclui regeneração, o poder para ser santificado, tudo isso, de Atos 1, 2 e 3. E em Atos 4 diz que então todos foram cheios do Espírito Santo. Então eu creio que vemos a regeneração instalado. Vou repetir. Regeneração instalada com todos os benefícios do Novo Testamento no livro de Atos e vemos o batismo com o Espírito Santo imediatamente caindo. Pedro, quando ele é chamado diante do grupo de Jerusalém, diz sobre Atos 10, que é o nosso estudo agora. Ele diz: aconteceu com eles, falando dos gentios na casa de Cornélio, o Espírito caiu sobre eles como caiu sobre nós. E usa essa terminologia, no princípio. E a única coisa que se parece com Atos 10 é Atos 2. E em Atos 2 vemos a vinda do Espírito, a regeneração com benefícios da nova aliança e o batismo com o Espírito Santo. É uma réplica perfeita de Atos 10, quando vemos a vinda do Espírito para a salvação, regeneração, a presença do Espírito Santo habitando para a santificação, e vemos o batismo com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, duas obras do Espírito, evidenciada no dia de Pentecoste, as duas que operam no Espírito também em Atos 10. Muito bem, então leia o versículo 47, por favor. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes? Eles tinham aceitado a Cristo e sido batizados com o Espírito. Agora deviam ser batizados nas águas, foi o que aconteceu. Que assim como nós, receberam o Espírito Santo. Olha aí de novo. É muito claro, a não ser que você queira negar abertamente essa terminologia clara, e aconteceu com milhões de gentios desde que foram batizados com o Espírito Santo. E receberam o Espírito Santo. Deixa eu mencionar aqui, não que eu queira dominar. Se eu estiver falando demais, peçam para eu me calar. Mas nas cartas de Paulo, ele fala muito sobre receber o Espírito, igualando isso com salvação. Provavelmente até mais em relação a receber o Espírito da santificação, recebendo o Espírito em relação ao batismo com o Espírito Santo. Aqui diz receber o Espírito nos dois aspectos do Espírito naquele dia. Eles recebem o Espírito, e Paulo fala disso em Gálatas capítulo 3, especificamente, falando com os crentes na Galácia, ele diz: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé? E isso fala especificamente da salvação. E aí tem a recepção do Espírito em relação ao batismo. Então existem duas recepções aqui que acabaram de acontecer. Duas recepções disponíveis para o crente, e não uma só, recebendo o Espírito Santo na salvação ou recebendo o Espírito Santo no batismo com o Espírito Santo. A Bíblia usa esse termo para definir as duas situações.
não uma ou outra, mas as duas situações. E Pedro diz que eles receberam o Espírito Santo assim como nós. Eles nasceram de novo, foram regenerados, tiveram poder para serem santificados como resultado da salvação deles e, em segundo lugar, receberam o Espírito ou poder do Espírito para operar no reino. E eu sempre me preocupo, quando tentamos explicar isso, que, se não for explicado da maneira correta, as pessoas terão uma impressão errada. Vão pensar, eu não preciso batismo com o Espírito Santo. Se não precisássemos, só haveria um, não é mesmo? Eu não estou ensinando isso e jamais ensinaria isso. Sim, eu sei, mas estou falando com as pessoas que nos assistem. Olha, o que estamos falando agora sobre conceitos que já estão formados, isso não é só para os batistas. A razão pela qual a mensagem da cruz não é entendida é porque as pessoas já têm a cabeça formada no sentido pentecostal e não aceitam a recepção do Espírito para a santificação e a obra dele como resultado da salvação, porque a recepção do Espírito na mente da maioria dos pentecostais, tudo é o batismo com o Espírito, e temos que separar as duas coisas, ver que as duas coisas aconteceram para receber a obra do Espírito para a santificação e a obra do Espírito com o batismo do Espírito Santo. Não é um ou outro, nunca, nunca, mas são os dois, sempre ativos. Temos que entender isso e não relegar a recepção do Espírito simplesmente à salvação, a recepção do Espírito somente ao batismo. Então leia o versículo 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Fala da autoridade de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. E provavelmente foi o que ele fez. Continue no capítulo 11, porque temos que aprender algumas coisas aqui também. Leia o primeiro versículo. Os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia. Falando dos 11, fora Pedro e os outros também. Chegou ao conhecimento deles que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. Notícia assim corre rápido. O nosso tempo acabou. Continuaremos no próximo programa de onde paramos hoje. Olha, estou gostando desse estudo e oro para que você também esteja gostando. Até a próxima. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia que a SBN está pregando a verdade. Existe uma guerra na América. Uma guerra entre as trevas e a luz. Se posicione e fale a favor da cruz. Existem aqueles esperando nos bastidores que, se eles tivessem o poder, eles eliminariam qualquer pregação sobre o pecado em um piscar de olhos. O amor do Pai não está naqueles que abraçam os caminhos do mundo. Impactando o mundo para Cristo. Esta é a SBN.